O que é o conceito de fatorial? Fatorial é representado pelo ponto de exclamação. Então, quando você vê lá os 5 pontos de exclamação, 4 pontos de exclamação, 2 pontos de exclamação e assim por diante, você não vai ler como eu acabei de falar. Você vai ler como 5 fatorial, 4 fatorial, 2 fatorial. Mas o que é o fatorial? O que significa isso? Eu não entendi. Significa que eu vou multiplicar todos os números que vêm antes dele até chegar no número 1. E o resultado vai ser o fatorial daquele número. Então, por exemplo, se eu tenho 4 fatorial, eu vou multiplicar todos os números antes dele até chegar no número 1. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar quanto? 24. Então, 4 fatorial vai dar 24. Por quê? Porque eu multipliquei todos os números que veio antes dele até chegar no número 1. Isso é o fatorial. Agora eu entendi o que é fatorial, mas pra que serve isso? Quando eu vou usar isso? Eu vou usar isso em permutação. Vamos entender o que é permutação? Bora lá! Pessoal, permutação é quando eu quero organizar pessoas, itens, objetos em uma certa ordem. Eu quero organizar aquilo. E aí, então, eu vou usar permutação. Vou dar um exemplo aqui pra vocês conseguirem entender melhor. Pensa que eu tenho 3 livros e eu quero organizar ele numa estante. Pensa comigo, eu tenho um lugar e outro lugar, certo? Por quê? Porque eu tenho 3 livros, então eu tenho que ter 3 lugares, um pra cada livro. No primeiro lugar, quantas opções eu tenho pra colocar? 3, certo? Tenho 3 livros no primeiro lugar, eu posso colocar um desses 3 livros. No outro lugar, quantas opções eu tenho? 2, por quê? Porque eu tenho que considerar que eu já coloquei um no primeiro lugar. Então agora me restou 2 opções. Então eu ponho 2. E no último lugar, quantas opções eu tenho? 1, porque eu tenho que considerar que eu já coloquei uma no primeiro lugar, na segunda. Então na terceira só me resta 1. Percebe-se comigo que ficou 3, 2 e 1. Então, ficou um fatorial de 3, não ficou? Uma escadinha multiplicativa até chegar no número 1. Então, ao invés de eu ter que ficar citando 3 vezes 2 vezes 1, eu já sei que eu posso colocar o resultado de 3 fatorial, que vai dar 3 vezes 2 vezes 1, dá 6. Então, eu já sei que o resultado é 6. Então, bom, pessoal, então é para isso que nós usamos o fatorial na permutação. E aí eu vou multiplicar. Isa, mas por que eu não devo somar? Por que eu multiplico? Porque eu estou fazendo várias escolhas ao mesmo tempo, não tô? Lembra que eu falei pra vocês que a análise combinatória usa os princípios fundamentais da contagem, é baseada neles? Então sempre a gente vai estar envolvendo a multiplicação, ou a gente vai estar sempre envolvendo a multiplicação, ou ali, né, a soma. A gente sempre vai estar usando o princípio aditivo e multiplicativo. Por isso é muito importante que vocês assistam a primeira aula para que vocês entendam esse conceito. Por isso que a gente vai multiplicar. Tudo bem? Pessoal, então agora vamos entender permutação com restrição. Se permutação é quando eu quero organizar algumas coisas em uma certa ordem, quando eu tenho uma permutação com restrição, é porque eu vou ter uma restrição para vocês aqui, só para vocês entenderem o que é permutação com restrição. Tudo bem? Pensa que eu tenho 4 pessoas e eu quero saber de quantas maneiras eu posso organizar elas em uma fila, sendo que Ana e Beatriz precisam sempre estar juntas. Então, é permutação? É permutação. Tenho 4 pessoas que eu quero organizar em uma certa ordem. É permutação. É com restrição? Sim, porque Ana e Beatriz precisam estar juntas. Então, eu tenho uma restrição para essa organização. Não é aleatoriamente eu posso variar de lugar ali. Não. A Ana e Beatriz precisam estar juntas. E as outras 2 pessoas podem estar em qualquer lugar. Então, a gente vai fazer o quê, Isa? Fatorial de 4? Fatorial de 4 não. Por quê? Porque a Ana e Beatriz precisam estar juntas. Eu não posso ficar variando assim. Eu tenho uma restrição. Então, eu vou fazer permutação de 3. A gente vai considerar Ana e Beatriz uma coisa só. Vamos pensar, pessoal, em bloquinhos. Pensa que Ana e Beatriz é um bloquinho, a outra pessoa é um bloquinho e a outra pessoa é um bloquinho. E eu tô mudando esses bloquinhos de lugar. Quantos bloquinhos eu tenho? 3. Por que eu considerei Ana e Beatriz uma coisa só? Porque elas não podem ficar trocando de lugar separada. Elas são uma coisa só. Então, eu vou fazer permutação de 3. Deu pra entender isso, gente? Permutação com restrição. Terminou o exercício, Isa? Ainda não. Por que não? Porque Ana e Beatriz, elas têm que estar juntas. Mas concorda comigo que a Beatriz pode estar antes, a Beatriz pode estar desse lado, a Ana desse lado, ou a Beatriz desse lado e a Ana desse lado? Concorda comigo? Então, eu vou fazer permutação de 3 vezes permutação de 2. Por que permutação de 2? Porque dentro de um só bloquinho que elas estão, elas podem variar de lugar. Mas dentro desse bloquinho, porque uma tem que estar do lado da outra. Tudo bem, pessoal?